Olá, começa agora mais um RaízCast, o podcast da FETAG, entidade que neste ano completou 60 anos de uma trajetória muito bonita, de diversas lutas, diversas conquistas para a agricultura e a pecuária familiar. E para comemorar esse ano tão especial, nós temos o projeto do RaízCast, que é o primeiro podcast voltado para a agricultura e pecuária familiar. Meu nome é Eduardo Oliveira, sou jornalista e ao meu lado, na condução desse podcast, eu tenho a minha colega Thalita, Relações Públicas da FETAG. E aí, Thalita, tudo bem? Tudo bem, e contigo, Edu? Tudo certo. Mais um episódio, né? Que maravilha. E para nós poder fazer mais um episódio, Edu, nós contamos com o apoio de um grande parceiro do movimento sindical. Grande parceiro. Da agricultura familiar, da pecuária familiar, e não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil como um todo, né? Que é o Broto. E o Broto é uma plataforma digital do Banco do Brasil para o agronegócio. Em broto.com.br você encontra uma loja virtual com milhares de itens, como maquinários, insumos e soluções de conectividade e energia solar, entre outros. Além disso, você consegue enviar propostas de financiamento, pagar com CPR e contratar consórcios e seguros rurais de uma forma 100% digital. Na plataforma mais completa do agro, você também acessa ferramentas de apoio à gestão rural, dados de clima, cursos, notícias e muito mais. O Broto tem uma infinidade de conteúdos, de possibilidades para você acessar dentro da plataforma. Broto é o seu jeito digital de fazer o agro. Acesse broto.com.br e se cadastre gratuitamente. É importante ressaltar, né, Edu? Para acessar o Broto, você só faz o seu cadastro gratuito na plataforma e tem acesso a essa infinidade de produtos, oportunidades de negócios dentro da plataforma do Broto. Muita coisa totalmente gratuita. Exatamente. Ó, acesse Broto, faça igual eu e Edu, faça seu cadastro gratuito e aproveite essa oportunidade que o Broto e o Banco do Brasil e a Brasil Segue oferecem para você. Com certeza. E aí, Thalita, vamos passar pro... E hoje, né, Edu, o nosso programa, ele tá muito conceituado hoje, né? Que bom que não teve erro no texto do Broto hoje. Pois é, né? Não podia hoje. Hoje não podia, eu me segurei. Mas hoje nós temos uma pessoa muito importante que vai trazer um assunto que está em voga hoje na mídia, na sociedade, nas instituições, que trata sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente, sobre boas práticas, para que a gente consiga equilibrar o ambiente em que nós vivemos, tanto de forma social, econômica, institucional e principalmente ambiental. Exatamente, né, Thalita? Porque nós estamos vivendo um momento complicado, estiagem, ou chove demais ou chove de menos, e as práticas, principalmente as ambientais, são muito importantes agora. Exatamente. E para isso nós temos um termo que vem do inglês, ESG, mas esse termo já foi, digamos, aportuguesado. Ainda bem, né? Ainda bem, bem melhor, né? Abrasileirar as coisas. Exatamente. Então, o tema do podcast de hoje vai ser ASG, que significa Ambiental, Social e Governança. E para falar sobre esse tema hoje com a gente, nós vamos receber o presidente do Broto, Michel Samarra, que vai falar um pouquinho com a gente sobre isso. Seja muito bem-vindo, Michel. Que alegria estar aqui com vocês. Primeiro, parabenizar, né, pelos 60 anos da FETAG. A gente lá do Broto, quando eu saí lá, eu vou para essa entrevista e vou carregando um pouco dessa cultura organizacional do Broto, né, que é uma startup. E eu conversava com o time, né, vamos tratar um pouco das ações de ESG, vamos falar um pouco do que nós temos para a agricultura familiar. E eles falaram, olha, lá no RaízCast. Olha só, já estou me enrolando aqui no RaízCast. Eles falaram, já tivemos lá o nosso diretor executivo, se estenda a eles o nosso parabéns, né, por essa trajetória da FETAG e nos represente adequadamente, né? A Thalita não errou no texto. Eu já Que bom, Eduardo, que bom. Já comecei errando aqui na pronúncia do Raiz. E eu estou à disposição aqui, feliz de estar aqui com vocês para a gente tratar desses temas importantes para a agricultura familiar. Acho que aproveitar aqui, antes de
Só mandar um abraço pro Chicão, que foi o que gravou, né, um podcast aqui uns 2, 3 meses atrás. Então, um abraço pro Chicão e que fez uma baita entrevista aquele dia. Não, o Chicão deixou pouco espaço para tratar do broto, né? Mas, Michel, antes de nós entrar devidamente no nosso assunto e falar sobre o broto, eu e o Eduardo, em nome da FETAG, nós queremos agradecer. Porque o RaízCast hoje, ele só existe, ele só saiu do papel. O sonho que a FETAG tinha nos seus 60 anos de história, e em especial o nosso departamento de comunicação, era fazer um podcast que tratasse e conversasse diretamente com o agricultor familiar. E esse sonho, ele só saiu do papel porque o Broto acreditou no nosso sonho. E fez o sonho sair do papel, e nós estamos aqui hoje já há quase, não vamos dizer um ano, porque nós começamos em maio o nosso podcast, mas já estamos finalizando a primeira temporada. E o Broto acreditar nesse sonho faz com que nós acreditamos ainda mais que as parcerias são importantes e que elas realmente, quando elas são efetivas, elas trazem benefícios para quem nós trabalhamos, que é o agricultor. Independente se ele for de agricultura familiar, de grande porte, mas é quem está em casa e que mantém, hoje, se nós olhar a estrutura do Brasil em pé. Né? A agricultura familiar, o agronegócio mantém o Brasil de portas abertas e exportando e alimentando a sociedade brasileira. Então, muito obrigado por vocês acreditarem no nosso sonho e fazer isso tudo ser realidade. Não é só acreditar no sonho. A razão de existir do Broto é a agricultura familiar. Quando você pensa nessa transformação digital que ocorreu nos últimos anos, né, o foco principal para nós é incluir o pequeno produtor, o agricultor familiar, né, para que ele tenha benefícios dessa revolução digital. Né? Porque o grande produtor, a gente tem várias soluções para o grande produtor, mas ele tem um acesso mais facilitado, ele tem uma assistência técnica qualificada, e o pequeno produtor, por ser maioria, por ser produtor de alimentos, de comida, né, precisa se integrar também nesse ambiente digital. Nesse ambiente digital, ele se tornou um ambiente que é inescapável, não tem como... É necessário. Tanto para acessar conhecimento, acessar mercados, né, acessar tecnologias. Então, a razão do Broto existir é quando o Banco do Brasil se propôs a ter um braço digital, ele estava pensando em expandir a sua ação, né, sair daquela ação mais localizada em agências, né, e ter um braço digital para poder chegar no pequeno produtor, integrar esse pequeno produtor, dar acesso, né, às ferramentas digitais e tecnológicas para que ele pudesse ganhar em produtividade, né, e se posicionar melhor para poder ter resiliência, para poder manter a família, e esse é o nosso propósito. Que bacana. Legal. Que bacana, e perceber quando tu disse que o Broto nasceu pela agricultura familiar e pelas necessidades. Nós, enquanto representantes da agricultura familiar, nós vemos o quão isso é importante. O quanto o agricultor ainda é carente nessa questão de tecnologia, nessa questão de conectividade e de acesso a essas ferramentas digitais. E o quanto isso faz diferença quando realmente está integrada à sua atividade, quando realmente chega ao campo. E o Broto é uma plataforma que chega ao campo. Independente se você está na região sul ou norte do Brasil, você tem acesso a uma plataforma que tem inúmeros conteúdos diferentes e que vai atender a tua realidade e vai atender as tuas expectativas. Então, acho que só mais uma vez ressaltar o quanto a FETAG é feliz e grata por essa parceria. Mas vamos começar com a nossa tradicional pergunta, né, Edu? Vamos, né? A gente já tem meio que um costume aqui, né? Ninguém escapa da nossa Ninguém escapa dessa. Mas, Michel, a gente queria te conhecer melhor, né? Quem é o Michel? Como que tu foi parar no Broto? Qual é a tua proximidade com o setor produtivo? Então, eu devo parte da minha trajetória profissional a esse estado, ao Rio Grande do Sul. Eu tenho minha formação em agronomia é aqui na Universidade Federal de Pelotas, que foi assim excelente, né, do ponto de vista dessa capacitação para iniciar a trajetória na agricultura. Eu fui pesquisador do Instituto Agronômico do Paraná. Hoje sou professor de uma universidade estadual. Tive uma trajetória também na área de ciência e tecnologia, fui
gestor municipal da área de agricultura, então eu tenho muita proximidade, tive muito contato com a agricultura familiar e acabei chegando no Broto, acho que um pouco em função dessa formação diversificada, né? De ter formação na área de agricultura, ter experiência e também ter trabalhado na área de ciência e tecnologia, porque o Broto é uma plataforma que preza pela inovação, né? Que tem no DNA a inovação. E eu tive uma experiência muito intensa, estando do lado contrário do balcão. A Broto é uma startup. Eu, quando eu estava trabalhando com a ciência e tecnologia, eu estava financiando startups, ideias, né? Estava ajudando a organizar os ambientes de inovação. E isso fez com que eu pudesse, né, chegar no Broto com esse background, com essas qualificações que são fundamentais, né? Porque é importante sempre lembrar o seguinte, né? Conhecer o negócio, ele é mais importante do que você conhecer as ferramentas de gestão, né, e de liderança. Hoje, o foco do gestor está nos instrumentos, né? Mas se você não conhecer o negócio, você é capaz de levar um time tendo boa capacidade de liderança e de gestão a objetivos equivocados. Uhum. Então, conhecer o negócio é fundamental. E, assim, claro que a gente sempre está aprendendo, né? Sempre está aprendendo. E eu estou aprendendo muito agora nesse mundo digital, né, do Broto, porque a gente tem contato com produtores do Brasil inteiro, tem contato com uma rede que é muito forte, que é a rede do Banco do Brasil, que tem mais de 200 profissionais na área de agronomia, muito qualificados, tem agências especializadas no agro. Então, eu acho que essa mistura da formação, né, com o digital e também com a gestão de ciência e tecnologia me levaram para o Broto. Eu não sou do Banco do Brasil, né? É importante falar isso, né? Dentro da estrutura do Broto, nós temos 2 funcionários do Banco do Brasil, né? Um que vocês entrevistaram aqui, que é muito qualificado, que vocês conhecem, e o outro é um outro gestor que está com a gente, que é o Marquinhos. Mas a grande maioria dos funcionários do Broto são de mercado, né? E é um time muito qualificado, é um time com muita experiência no digital e eu fico muito orgulhoso de estar liderando o Broto, né? E também dirigir o Broto, né, para esse foco da pequena produção, da inovação, que eu acho que é determinante para manutenção, né, a resiliência e também para gerar ganhos para a pequena produção. E tu falou sobre estar aprendendo ainda. É que são 2 coisas tão grandes. Tecnologia, né, que cada dia muda. Por exemplo, meu celular hoje é atual, amanhã já não é mais. E a agricultura também, porque nós somos 27 estados, mais de 5 mil municípios, se eu não estou enganado, e cada município tem uma realidade diferente. Cada produtor tem uma realidade diferente. Né? Então, é um pouco nesse sentido, assim, sobre estar aprendendo, sobre conhecer, né, as realidades. Sim, culturas diferentes, né, microclimas diferentes, biomas diferentes. Né? Essa diversidade é de uma riqueza tão grande. É por isso que o Brasil se posiciona, né, liderando esse mercado do agro no mundo, né? E para a gente manter essa competitividade, para aprofundar, né, os ganhos de produtividade, que tem relação com o nosso tema, que a gente vai tratar um pouco mais adiante, né, manter essa relação com equilíbrio, né, na exploração dos recursos naturais, com uma governança adequada, é importante você ter instrumentos como o Broto, né? Existem no mercado outras soluções, mas o Broto, por ter essa estrutura por trás, que é o Banco do Brasil, por ter essa experiência, né, que é um banco centenário, vocês sabem disso, e nesse momento dirigido por uma mulher, que é a presidente Tarciana, que tem muita sensibilidade para as questões relacionadas a gênero, a diversidade, né? E isso para nós é muito importante, porque um meio tão diverso como é a agricultura brasileira, né, ter essa visão de acolher, de poder direcionar os esforços, né, do banco e do próprio Broto para contemplar essa diversidade é fundamental. E quando tu fala em diversidade, conhecer e inovar,
o agricultor familiar ele precisa fazer isso também dentro da sua propriedade. Ele precisa olhar a sua propriedade enquanto seus potenciais, as suas dificuldades e fazer um plano estratégico de negócio, independente do tamanho da sua propriedade, né? E nós temos, eu acho que o Broto vem com uma ferramenta, uma possibilidade e uma oportunidade de o agricultor profissionalizar o seu negócio. E que é tão necessário nos dias atuais desse mercado competitivo que ou tu se profissionaliza ou tu não vai conseguir avançar. E não conseguindo avançar, não aumenta a produção, não aumenta a competitividade, tu não consegue garantir que o teu filho, a tua família continue na propriedade, e aí nós vamos enfrentar um problema logo ali na frente. O gráfico entre a população que está no meio rural e a população que está no meio urbano, hoje já começou a se passar, né? Já tem mais gente no meio urbano do que no meio rural. E isso quer dizer que tem menos gente produzindo alimento e mais gente consumindo, esperando que a agricultura familiar produza comida. E aí, como que nós vamos organizar essa cadeia no Brasil para que uma agricultura familiar que vem diminuindo a quantidade de pessoas consiga atender a demanda de uma sociedade urbana que está aumentando? Então, são várias questões que entram com toda certeza a ESG. E eu acho que você toca numa questão essencial. Assim, vamos pensar, o mundo está exigindo da agricultura coisas que não exigia até pouco tempo, né? Antes bastava você ter uma produção alimentar calcada aí numa tecnologia mínima, né? Hoje o mundo está jogando pressão para cima da agricultura do ponto de vista socioeconômico. Nós temos que enfrentar um problema da fome, né? do crescimento da população. Tem vários institutos mostrando que nós vamos precisar, aí, nos próximos 10, 20 anos, duplicar a área produtiva, né? Nós temos problemas geopolíticos acontecendo, problemas climáticos, né? Vocês aqui no Rio Grande do Sul estão experimentando esses eventos extremos, né? Seguidamente. E isso tudo a gente precisa olhar de forma sistêmica, né? Olhar para a agricultura familiar e pensar em todos esses aspectos, né? Há uma demanda maior por alimentos de qualidade, uma demanda maior por preservação dos recursos naturais, e isso tudo, quando a gente coloca numa perspectiva do Broto em si, que a gente fornecer instrumentos, né, para que as pessoas possam fazer essa transformação, porque ela pode ser mal manejada, ser excludente, né? Fazer isso que você acabou de dizer. Na medida que você não consiga dar conta, né, dessas novas demandas, né, você acaba sendo desestimulado a permanecer na atividade, a sair da atividade. Então, o Broto tem essa preocupação de levar conhecimento, né, de levar tecnologia, de aproximar o pequeno produtor, o agricultor familiar, desse ambiente onde circula a informação, onde circula mecanismos de gestão, né? Esse é o nosso foco. Mas olhar para esse quadro, né, da agricultura sendo demandada por uma multifuncionalidade, que não mais só a produção de alimentos, mas a de preservação dos recursos, de poder dar uma contribuição também para reduzir o aquecimento global, as emissões de gás carbônico, dos gases de efeito estufa, né? Isso cria uma complexidade tão grande para a gestão que, se você não tiver os instrumentos, né, vai ficando cada vez mais complicado, né? Você ter uma governança das cadeias de produção, né? Eu sempre digo o seguinte, né? A agricultura, ela responde por ela e pelos outros, né? Você tem um mercado internacional, por exemplo, europeu, demandando um produto que não agrida o meio ambiente, que não tenha sido produzido em área deflorestada, né, irregularmente, principalmente, né? E você tem os aspectos da gestão dessa cadeia, né, de respeitar as regras trabalhistas, de respeitar as regras ambientais. Então, é um circuito de demandas que torna a atividade agrícola, principalmente do pequeno produtor, muito complexa. Muito. Então, a nossa função no Broto é facilitar, simplificar, né, as soluções, aproximar o produtor dessas soluções que existem, né? É um trabalho que leva tempo, né, porque você tem uma diferença geracional, você tem problemas de acesso, de falta de conectividade, que isso cria uma série de problemas. Então, mas o nosso propósito é poder auxiliar nessa transformação.
E a gente tem visto, né, Thalita, nós temos até para te contextualizar, nós, enquanto Departamento de Comunicação da FETAG, nós temos um projeto que é o FETAG em Conexão, e no qual 2 dias nós escolhemos uma regional, a regional indica um município e nós vamos lá, eu, a Thalita, o Fabrício também, que é o nosso outro colega do departamento, e o presidente da FETAG, que é o coordenador do nosso setor. Nós visitamos propriedades, acho que dá umas 10 propriedades mais ou menos. E nós estamos vendo que, principalmente os jovens, em muitos casos nós vimos isso, o jovem, ele se cria na propriedade, ele aprende com os pais, aí ele sai, vai para estudar, para fazer um curso de agronomia, administração, enfim, e depois ele volta para implementar na propriedade o que ele aprendeu na faculdade. E aí entra essa questão do broto, porque ele vai lá, ele faz um curso de agronomia, por exemplo, e aí ali eu acho que ele passa a ter um contato maior até com o meio digital, né? Aí ele chega no broto e ali tem diversos cursos, tem mais coisas para ele buscar mais conhecimento. Exato. Então, essa é uma realidade de agora. Foi o tempo que, a gente costuma dizer isso, foi o tempo que o produtor era um pobre coitado. Hoje a gente vê que a realidade está mudando, as propriedades estão muito mais modernas, com máquinas, o conhecimento também está aumentando e a participação do jovem também está aumentando, né, Thalita? Com certeza, e eu vejo que nós temos que desmistificar o fato de que a propriedade familiar, em especial na agricultura familiar, é só para produzir para subsistência. É uma empresa. Nós temos que olhar a propriedade como uma empresa que precisa ter gestão, que precisa saber a hora de comprar o insumo, comprar a semente, a hora que colhe, a hora que planta, como vende, de que forma vende, como que vai gerenciar esse montante de valor que entra na propriedade e, principalmente, como que nós vamos olhar os talentos da propriedade. Porque cada um tem um talento diferente. O filho tem um jeito de olhar as coisas, a mãe outra e o pai outro, olhando numa família comum, né? Numa família que a gente julga ser comum. Mas como que nós vamos olhar tudo isso? Dentro de um mundo que a tecnologia está chegando e que, querendo ou não, está tomando o lugar das pessoas hoje. Inteligência artificial, né? Nós estamos vendo e nós vamos seguir nesse mundo. Isso brincam, né, que foguete não tem ré, mas o Elon Musk já falou que tem, né? Mas como que nós vamos fazer tudo isso e levar isso para a agricultura familiar? É uma coisa que parece tão distante, mas que ao mesmo tempo está tão próximo. Olha, só nessa reflexão que vocês fizeram, você identifica na agricultura familiar e na agricultura de forma geral 3 personas, assim, né? Você tem o chefe da família, que é um agricultor que talvez não tenha tido acesso à educação formal, mas é inovador, né? Vocês estão falando isso e é verdade. Né? O agricultor, as pessoas têm um conceito equivocado, acha que é refratário da tecnologia. Não é, né? É só ver o que aconteceu nos últimos anos. O agricultor vai a dia de campo, né? Visita outras propriedades, conversa com representantes técnicos, ele é um adotante de tecnologia, né? Você tem o jovem, né? Que é esse que vai buscar conhecimento fora, volta para a propriedade, e tem a mulher também, né? Que tem um papel importantíssimo na gestão da propriedade, na sucessão. Então, você tem uma plataforma que ofereça conteúdo diferenciado, né? Para essas 3 personas, né? Ele a gente precisa ter uma curadoria para isso, né? E a gente tem no Broto, isso é muito forte, né? A gente sabe focar, né, naquele jovem que precisa continuar mantendo e evoluindo nos estudos que já iniciou, né? Você tem aquele que precisa ter um conteúdo traduzido para a condição dele, né? Que é um agricultor, que é ali o chefe de família. Também tem o conteúdo para as mulheres, né? Aprimorar essa capacidade de gestão, tem um papel de liderança importante, né? Então, o Broto tem essa perspectiva, a gente foca muito nisso. E como que a gente faz isso? Nós temos, desde cursos, né? Vocês já trataram disso aqui, eu sei, mas hoje nós temos 46 cursos gratuitos na plataforma, né?
desde de cursos técnicos a cursos de gestão. Nós estamos agora fazendo uma parceria com a GIS, que é uma organização alemã, que vai trabalhar com um curso no âmbito do trabalha na redução de riscos, né, e mais gestão, é menos risco e mais gestão. E temos várias outras, temos lá o nosso blog com várias matérias, né, para esses três públicos, conteúdos qualificadíssimos. Vocês terem uma ideia, né, a gente pensa, o mundo digital ainda vai criar impacto, né? Mas nós temos no nosso blog 400 matérias, mais de 1 milhão de visualizações, então se tem um impacto, né, com relação a isso. No nosso YouTube nós já temos 16,5 milhões de visualizações, então as pessoas têm interesse, né, os jovens têm interesse, os agricultores têm interesse, os representantes técnicos também, né, pessoal que trabalha com revenda e tal, acaba acessando esses conteúdos. Então, é importante a gente entender essa complexidade para poder ofertar conteúdos de boa qualidade. E não só conteúdos, soluções também, né? Soluções das mais básicas, né? Desde da compra de um equipamento que seja poupador de algum tipo de recurso, né? Energia fotovoltaica, equipamentos para ordenha, para gestão da propriedade. Então, isso está dentro da plataforma. É importante para nós isso, porque você fornece conteúdo, mas ao mesmo tempo você aproxima o agricultor das soluções dos parceiros que estão dentro da plataforma. Isso para nós é determinante, né? O sucesso do agricultor é o sucesso também dos nossos parceiros, né? Nós chamamos de sellers, né? Que são as pessoas, as empresas que estão lá, que já pensaram nas dores do produtor, já transformaram aquelas dores em soluções e estão lá ofertando na plataforma. Isso é um ecossistema para nós importante, né? A gente quer estar na capacitação, quer estar na inovação e que quer oferecer essas soluções de forma facilitada, com crédito, né? O diferencial do Broto em relação às outras plataformas, um dos diferenciais é isso, né? A nossa grande força é que está dentro da plataforma lá o crédito do Banco do Brasil, que tem um market share de 53% do mercado de crédito brasileiro, do rural brasileiro, né? Sim. E tem uma tradição centenária, né, nessa área, e tem um foco muito forte com o agro, né, com as agências especializadas, com atuações em feiras agropecuárias, com as carretas agro, né, que visitam mais de 600 municípios, levando ali as soluções de crédito, levando as soluções dos parceiros também na área de insumos, equipamentos, né? O Broto tem essa pegada. Nós não somos uma plataforma focada numa única vertente, num único pilar, né? Nós não somos uma loja só, né? Um marketplace, um e-commerce, né? Nós temos ali um forte conteúdo na área de capacitação e a ESG também, né? E a ESG, claro, a gente vai tocar nesses pontos, mas para vocês terem uma ideia, só na energia renovável, que a gente tem uma atuação firme, né, com vários parceiros, nós já conseguimos, com a implantação dessa tecnologia nas pequenas propriedades e médias propriedades, reduzir algo em torno de 25 mil árvores cortadas, né? Ou seja, poupamos isso, porque foi quase 1,8 mil toneladas de carbono aprisionados ou pelo menos evitados, né? Então isso para nós é motivo de orgulho ter uma plataforma que alia soluções mercadológicas com preocupações ambientais e sociais. E Michel, para quem está nos assistindo agora e talvez até já tenha na sua propriedade, mas de repente a pessoa não sabe, né, o nome disso. ASG. O que significa isso? E na agricultura isso é muito comum, né? Quando a gente pensa em aspectos ambientais, né? Aspectos de governança e sociais, a agricultura ela já tem uma prática regular, né? Né? Quando você, por exemplo, protege uma fonte de água, né? Uma nascente, você está trabalhando num aspecto no centro da ESG. Quando você faz, por exemplo, plantio direto, né? Na conservação do solo, na conservação da umidade,
quando você faz um manejo integrado, né, de pragas, isso está na questão central da ESG, né? Você ter boas práticas agrícolas que sejam poupadoras de recursos naturais e que respeitem também outros aspectos que não só os ambientais, né? Os aspectos, por exemplo, de conformidade, né? Comprar produtos que são legais no mercado brasileiro, que respeitam a legislação trabalhista. Então, esses aspectos que dizem respeito à conformidade em relação àquilo que traz para a gente o ASG. O ASG é um conceito de 20 anos para cá, né? Nós temos uma elaboração teórica maior nos últimos anos em função do efeito climático, que é evidente que tem interferido no nosso clima, né? O clima ele é multifatorial também, né? A gente sabe que tem a ação humana, né? Tem aspectos de mudanças climáticas que não são controladas, mas aquilo que a gente pode fazer, né, é o que a ESG nos propõe, né? Que a gente atue no aspecto ambiental, social e de governança, né? No aspecto social, nós temos a agricultura, já tem uma prática, por exemplo, do associativismo, né? Já tem uma prática do cooperativismo que, muitas vezes, nessa organização, já tem ali um aspecto muito importante do ponto de vista do respeito aos direitos trabalhistas, né? A conformidade em relação aos aspectos de comercialização, né? A transparência, né? na comercialização. Isso é muito importante dentro desse conceito de ESG. Então, a agricultura ela tem uma prática. Hoje, o que se exige é que isso esteja integrado, mais organizado, né? Que uma comunidade se preocupe com o seu entorno, né? Que ela se preocupe em respeitar a diversidade dessas comunidades, né? Nós temos dimensões que são importantes em relação à raça, a gênero, né? Opção sexual, né? Isso tudo precisa ser respeitado, né? O ambiente de trabalho na agricultura precisa respeitar essa diversidade. Assim como o agricultor respeita a diversidade ecológica, né? Que ele sabe que ele interfere num fator específico, isso vai gerar um prejuízo em outro lugar. Então, de forma geral, eu acho que a gente poder apoiar e fazer com que os agricultores adotem, né, práticas de ASG, ganho para a comunidade, ganho para a sociedade de forma geral, tanto regional como globalmente falando, né? Isso que se espera que a agricultura dê essa contribuição. Evite, por exemplo, um trabalho degradante, né? Evite uma superexploração dos recursos naturais, né? Isso é fundamental para o equilíbrio geral e para a manutenção da competitividade da agricultura brasileira. Sim, e uma coisa que eu acho que não vai ser a primeira vez que eu vou falar aqui, mas o agricultor, muitas vezes ele é taxado como vilão, mas o maior interessado, ou um dos maiores interessados em ter um solo fértil, em ter nascentes resguardadas, né? Condições, né, do meio ambiente, é ele próprio. Porque quanto melhor o meio ambiente à sua volta estiver, mais ele vai poder produzir, melhor ele vai poder produzir. Talvez vai até ter um custo menor de produção, talvez. Sabe? Eu não diria nenhum custo, mas olhando que a propriedade da agricultura familiar, ela não é só um espaço de produção. Exato, é o lugar onde a família onde vive. Ele vive. É um modo de vida, como a gente costuma dizer, né, Thalita? Há 10 anos atrás, o Brasil começou, posso estar errada nas datas, mas começou a implementar o CAR, né? Que é mapear as propriedades e ver onde que tem área de preservação, onde que tem área cultivável. Hoje, e naquela época, foi uma questão bem difícil de ser implementada, porque o agricultor ele se sentiu invadido, de certa forma. Hoje, nós olhamos, o Brasil todo ele é mapeado onde nós temos áreas de preservação. E nós conseguimos, de certa forma, daqui a um tempo, de repente, monetizar isso para o agricultor através do crédito de carbono. Então, querendo ou não, hoje, eu não sei se compreendi o conceito, né? Porque é novo esse conceito da ESG, mas, ao mesmo tempo, o agricultor ele faz essas práticas diárias.
Ele cuida das nascentes, ele preserva os rios, as encostas, faz, como tu disse, plantios de acordo com o que tem que ser para que ele tenha um solo fértil e consiga gerenciar a propriedade por mais tempo. Ele cuida principalmente do aspecto social na questão de manter as comunidades. Quando nós falamos no aspecto de vida social, além de garantir a questão de respeito às diversidades, inclusão, enfim, é olhar aquela comunidade como um centro de apoio, de certa maneira. Olhar que tem uma essência cultural para continuar, né? E que ao longo do tempo nós viemos perdendo isso no meio rural. Então, é um aspecto que, além de pensar só o meio ambiente, precisa também pensar essa questão social. Né? Hoje nós estamos vivendo o debate da COP, né? Lideranças mundiais se reunindo para discutir o que nós vamos fazer em função das mudanças climáticas. E o Brasil tem um papel fundamental dentro disso. Alguns estudos dizem que o Brasil está no topo do ranking para a questão da exportação de grãos. Como que nós vamos manter essa questão da exportação, mantendo a questão ambiental, vendendo uma imagem de um país protetor, mas, ao mesmo tempo, garantindo a produção nossa, independente da agricultura familiar ou não. Como que tudo isso se entrelaça, Michel? Nós temos as coisas e, ao mesmo tempo, parece que ainda não está tudo organizado. Mas é o que nós falávamos. A agricultura brasileira, ela convive com diferentes padrões, né? Quando a gente fala da agricultura familiar, é claro que a gente está falando de uma organização pensando onde se concentra a agricultura familiar, né? A região sul do país, que é muito forte, né? Você tem ali uma tradição que é da imigração de europeus, né? Que vieram para cá, que trouxeram esses conceitos de cooperativismo, de exploração em pequenas áreas, né? E Eduardo falava da imagem, né? Às vezes é importante a gente pautar isso de forma muito clara, né? Quando a gente convive com diferentes padrões, a imagem que normalmente a agricultura deixa transparecer é aquela imagem da superexploração, das queimadas, da degradação de grandes áreas, né? O Brasil hoje tem uma área agrícola idêntica à que produz em áreas degradadas. Inclusive, o Banco do Brasil está num esforço, junto com o governo federal, para converter essas áreas degradadas em áreas agricultáveis novamente, né? Isso, se a gente conseguir fazer essa transformação, nós vamos ganhar um espaço novo de agricultura, de produção, igual ao que a gente tem hoje. Então, a gente tem uma capacidade enorme de evoluir ainda do ponto de vista de ocupação de áreas sem derrubar mata, né? Sem derrubar floresta. E essa é uma coisa que a gente fica triste na agricultura, porque a agricultura tem práticas sustentáveis, né? Ela é muito tecnificada, e às vezes a imagem que se tem dela é que ela explora ao limite os recursos naturais, né? Degrada o meio ambiente. E essa imagem é uma imagem que é antiga, ela não condiz com a realidade. Às vezes porque um ou dois fizeram coisas erradas lá atrás. Isso. Não, antiga... O impacto da mídia em relação a isso também, né? Eu sou da época que, quando eu fiz minha faculdade, era comum, por exemplo, os agricultores eles lavavam as embalagens de produtos, de agrotóxicos, produtos químicos, e jogavam no rio, né? Isso mudou completamente, né? A forma de plantio, né? Desde a década de 90, se preocupam, o Estado brasileiro e as unidades federativas se preocupam com a preservação do solo, plantio em nível, depois veio o plantio direto, né, que foi gestado, né, pesquisado na Embrapa, nos institutos estaduais de pesquisa, que mudaram esse cenário, né? Hoje o plantio, de forma geral, respeita esses aspectos técnicos, né? A própria agricultura de precisão. Agricultura de precisão, né? O que a gente vai ver nesses próximos anos é uma coisa que é inacreditável, né? Desde colheitas por robô, aplicação de defensivos com alta precisão, reduzindo muito a quantidade utilizada.
Mas voltando naquele aspecto da agricultura familiar, a gente já tratou desse tema, né? O agricultor familiar ele é permeável a mudanças e o que a gente percebe é que se esse processo, né, de mudança tecnológica ele não tiver integrado socialmente e ambientalmente, isso é um prejuízo muito grande, né? Tanto de imagem como de manutenção da competitividade. Isso pode prejudicar a renda do produtor, na medida em que, por exemplo, os consumidores... E aqui a gente precisa lembrar desse aspecto, né? O consumidor brasileiro e o consumidor mundial tem mudado o seu comportamento de consumo, né? Ele exige da agricultura hoje não só o aspecto alimentar, ele está preocupado com os aspectos funcionais do alimento, da saúde, né, do bem-estar. Então, isso manda sinais de que o produtor ele precisa se adequar a essa demanda, né, para poder atender esse mercado, né? E atender o mercado é permanecer na atividade por mais tempo, né? Ter sustentabilidade. E esse termo sustentabilidade vai em direção àquilo que você falou, Thalita. Manter a unidade produtiva ao longo do tempo, de forma com que as futuras gerações possam também viver dessa atividade, né? Viver da exploração comercial do solo, né? Da floresta, da pecuária, né? Então, isso é fundamental. Se nós olharmos, eu não sei se existe ou se é uma utopia da minha cabeça, mas... As utopias são necessárias. Dizem que sim, né? Mas será que vai chegar algum tempo, frente ao avanço do debate em relação à ASG, que nós vamos ter propriedades certificadas de ASG? Eu acredito que sim. Não tenho dúvida que num futuro muito próximo a gente vai ter. Já vai ter, você vê, o mercado... privado de carbono já demanda isso, né? O mercado de produtos orgânicos já demanda certificação. Rastreabilidade, né? É fundamental, né? Então, eu não vejo como escapar disso. Como as empresas também, no meio urbano, estão sendo compelidas a cumprir essas regras e ser classificada por elas, né? Então, hoje tem cadeias de produção que não aceitam empresas que não estejam em conformidade com esse conceito da ESG. Isso vai para a agricultura, eu não tenho dúvida disso. Já está no mercado internacional, já começa fortemente isso, né? A madeira brasileira, ela só entra em outros mercados se for certificada, né? Que tenha uma cadeia, né, que respeite esses princípios, e os nossos produtos, de forma geral, também, né? Esses mercados estão começando a ficar cada vez mais exigentes, né, em relação a entender como que você organiza a tua cadeia de produção. Se você tem o respeito ao social, se tem governança, né, se respeita o meio ambiente, isso é um diferencial discriminador do mercado. Antigamente, quando eu comecei a estudar agricultura, a gente tinha as barreiras não tarifárias. Era aquilo que, você tem aí uma doença, eu não vou importar o teu produto. Hoje está mais complexo, né? Não é só o aspecto sanitário, né? Hoje é o aspecto de ASG, é um conceito mais amplo, né? Se você não respeita as florestas, se você produz em área que foi que o corte da floresta foi ilegal, que não respeitou as licenças, se você produz numa área que não é adequada do ponto de vista ambiental, se você usa produtos em que outros países já baniram, isso tudo é critério de classificação. Você está numa cadeia que está muito preocupada com relação à observação da ESG. Vai ser meio que uma seleção natural. E hoje, assim, para o produtor que talvez queira implantar ou formalizar, talvez, técnicas de ASG na sua propriedade, o que o Broto oferece? Como é que o Broto se insere nisso para o agricultor familiar que está nos assistindo agora? Primeiro, capacitação, né? O Broto, no ambiente da plataforma, tem muito conteúdo, né? Tanto do ponto de vista de técnicas sustentáveis, como do próprio conceito de ESG. Você procura lá no Broto, né? Na aba de cursos, no blog, na própria aba de ESG,
Então, ela ter o conceito, entender o que é esse conceito, né? E tem também várias ofertas e soluções com parceiros que atuam para reduzir esses gaps de tecnologia, né? Nós temos parceiros na área de conectividade, na área de energia renovável, de gestão, né, que é importante, imagem de satélite, telemetria, o que vocês imaginarem, né, de técnicas que possam auxiliar o agricultor a colocar a produção dele dentro desses conceitos, né, estão dentro da plataforma. Então, nós temos diferentes parceiros, diferentes tecnologias e conteúdo, que é determinante. Primeiro, conhecer, entender como é que esses conceitos se articulam com a produção, né, com a região, com o território. E isso é muito importante, porque, às vezes, o agricultor ele acaba não entendendo de onde surge essa demanda, né? O agro brasileiro está conectado com o comércio internacional. Uma guerra na Ucrânia interfere no fornecimento de fertilizantes, né? Aí você começa a perceber que você tem ali uma dependência, uma dependência. Isso. Uma ligação. Exatamente. E vocês terem uma ideia, 12 produtos agrícolas e 5 proteínas respondem por 75% da base alimentar do mundo. Então, além de você ter, né, a base alimentar muito concentrada nesses produtos, o mercado é interdependente, né? Se tem uma crise política no Oriente Médio, nós vamos ter problema, né, com fertilizantes, e se tem um fechamento de mercado em função de exigir que a produção seja feita em conformidade com os princípios da ESG, afeta o mercado, né? Significa que nós perdemos mercado externo, significa que vai ter mais produto interno, vai ter menor preço para o produto. Reduz o preço, reduz a rentabilidade. E a rentabilidade é determinante para a permanência do pequeno produtor, né? Já que a gente constatou que ele não é mais só um produtor de subsistência, ele é um produtor de mercado, né? Porque o produto agrícola, esse conceito, todos os agricultores sabem disso, ele é tomador de preço, né? O agricultor é tomador, ele não forma preço. Ele não vai lá e faz o cálculo assim, eu quero no meu litro de leite R$3,50, porque o custo é 2. Deveria ser. Se nós olhar hoje, né? Mas infelizmente ser, né? Não é. Né? Infelizmente, ele é tomador de preço. Ele vai para o mercado está pagando aquele valor e ele tem que reorganizar a produção para poder fazer frente àquilo ou abandonar a atividade. Então, isso é importante quando olha o contexto da propriedade no ambiente macro, né? Com quem nós nos relacionamos, né, internacionalmente, quais os mercados potenciais. Isso tudo é conhecimento, é informação. E isso também é algo que depende da comunidade, né? Depende das cooperativas, das associações, das representações, né? A FETAG, eu tenho certeza que tem um papel determinante nisso, Com né? certeza. Na divulgação, na mobilização, na divulgação das informações para a agricultura familiar. Hoje, então, olhando tudo que nós conversamos até agora, dá para se dizer que a ESG é uma oportunidade para o agricultor olhar o futuro da sua propriedade. Exatamente. É o futuro da propriedade. Ele é uma oportunidade porque ainda nós temos tempo de readequar nossa tecnologia de produção, de organizar o nosso sistema produtivo com base nesses princípios, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que é uma oportunidade de geração de renda, né? Você pensa na agregação de valor na agricultura, né? Na medida em que você tem a base do produto, né, trabalhada em aspectos fundados em respeito ao meio ambiente, aos aspectos sociais e de governança, o produto transformado traz para ele esse valor, né? Você gera um valor, né? O Brasil hoje se tornou um grande mercado de nichos, né? Você tem nichos ligados a produtos, os embutidos, o produto transformado da pequena produção é muito valorizado. Você vê o queijo da Serra da Canastra, você vê a transformação de outros produtos, né, da agricultura familiar, que se tiver
ligação com isso, porque os grandes chefes brasileiros, por exemplo, eles querem servir produtos que eles conheçam a cadeia, conheçam o produtor. E que tenha uma história, né? Que tenha uma história, exatamente isso. Então, essa é uma grande oportunidade, sem dúvida nenhuma. E eu vejo, além de ser uma oportunidade, também coloca uma responsabilidade sobre a agricultura familiar no que tange a soberania e a segurança alimentar. Tu concorda com isso? Concordo. É uma responsabilidade. Essa responsabilidade é um encargo do agricultor desde sempre, né? Aquele agricultor que se dispõe a produzir além da sua subsistência, ele tem que estar preocupado com a qualidade, né, do produto que ele oferta. É óbvio que aqui nós estamos falando também de que essa produção é entremeada com políticas públicas, incentivo, né? Não é o agricultor por si só. Por si só, exatamente, né? Então, eu não tenho dúvida, e isso é uma demanda contemporânea da sociedade mundial, né, em relação à agricultura, garantir a segurança alimentar, né? Esse é o que nós vamos enfrentar. São dois grandes problemas. Os problemas de transformação climática e da segurança alimentar. É isso que a agricultura brasileira vai fazer frente de forma mais intensa nos próximos anos. E a gente precisa estar preparado para isso. E é nisso que o Broto se insere. É ajudar nessa capacitação, ajudar nessa transformação, né? Poder levar até o produtor soluções que ajudem nesse alinhamento entre o que se espera, né, do ponto de vista do mercado, da sociedade, com aquilo que ele pode fazer. Mas nós, para finalizar, nós falamos muito sobre práticas... Nós vamos finalizar? Precisamos. Comecei a ficar empolgado agora. Mas vamos ter que marcar uma segunda edição. Quem sabe? Mas, Michel, nós falamos muito do papel da agricultura familiar, né? Do quanto que a ASG impacta na produção, na continuidade dessas propriedades. Mas e quando nós olharmos as nossas casas? Porque o meio urbano também tem seu papel, sua responsabilidade, além das instituições fazerem o que devem fazer em relação à ASG. Mas nós, na nossa casa, o que tu diria para quem está em casa, que não mora no meio rural, que mora no meio urbano, o que pode implementar de ASG na sua casa, que possa buscar informações do Broto, mas que possa fazer uma ação diferente? Eu vou te dar uma resposta com um duplo viés. Primeiro, pensar no comportamento, né? Quando a gente pensa em agir localmente, né, dentro de casa e tal, mudar os aspectos em relação à gestão dos resíduos, né, a gestão do consumo dos produtos, e um outro aspecto que eu acho que daí nós linkamos com a agricultura, né, é buscar entender e selecionar os produtos com as melhores práticas ambientais, sociais e de governança, né? Eu faço isso no meu dia a dia, por exemplo, né? Quando eu vou comprar um produto, eu tenho a preocupação se aquele produto, de alguma forma, cria algum impacto negativo antes de chegar na minha casa. Eu acho que se todos tiverem essa preocupação, a gente está dando uma grande contribuição. E entender que esse aspecto do ESG são pequenas mudanças individuais, comportamentais, que fazem a diferença. Muitas vezes a gente se sente impotente, né? Diz assim, mas eu não vou mudar meu consumo aqui, porque isso não vai fazer diferença nenhuma, né? Mas desde a forma com que você trata o teu descarte em casa, a forma com que você lê uma etiqueta de um produto e vê ali, olha, aqui tem respeito ao meio ambiente, foi produzido com as melhores práticas, né? Isso é fundamental. Você está tendo uma ação que parece pequena, mas ela tem um efeito multiplicador na cadeia de produção. E do ponto de vista do consumo, né, o Brasil tem mudado muito, né? Os consumidores brasileiros têm mudado muito, né? Se não pelo aspecto da nutrição, do bem-estar, né? E muita gente engajada querendo ver o mundo melhorar, né? Querendo ver a agricultura familiar prosperar, o respeito ao trabalho decente, né? E isso faz com que as cadeias tenham que se organizar, porque o consumidor lá na ponta, ele é o que manda o sinal, né, de mudança, tanto do ponto de vista comportamental como tecnológico. Se eu quero um produto que seja mais adequado do ponto de vista
do respeito ao meio ambiente, se eu quero que ele seja orgânico, se eu quero que ele tenha sido produzido num sistema combinado de agricultura, pecuária e floresta, né? Isso tudo emite sinais que os agentes, que são os nossos agricultores, acabam interpretando e mudando seu comportamento. Isso é fundamental. Essa questão que você levanta é fundamental. E para o produtor e para o consumidor urbano que queira conhecer, o Broto oferece também esses conteúdos, né? Às vezes um consumidor urbano quer saber se existe instrumento de rastreabilidade, quais são as empresas que fazem, quer saber um pouco do conteúdo técnico, né, da produção, se aquilo de alguma forma impacta o ambiente ou não. O Broto tem essa possibilidade de ajudar, sim. E vou dar um exemplo bem próximo, que todo mundo pode fazer em casa e que é tão básico: separar o lixo. Sim. Lixo orgânico, lixo reciclável. Isso qualquer um pode fazer em casa. E aí entra o que nós falava do entrelaçamento das ações. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, no meu bairro, eu separo o lixo orgânico e separo o lixo seco. Contudo, o lixeiro vem e recolhe tudo numa vez. E tenha toda a mesma destinação. Então, precisa, como nós falávamos antes, precisa ter uma interconexão de ações. Não adianta uma parte da cadeia fazer a sua parte e outra não. Então, nós precisamos, sim, complementar. Por isso, da importância de cada vez mais falar sobre isso e dialogar sobre isso, porque o planeta Terra, até onde a gente sabe, é só esse, né? Só esse. Só esse. Então... E a gente precisa ficar preocupado, sabe? Porque tem um grupo de tem pensadores que acham que a gente já passou do ponto, né? Sim. Tem grandes mega empresários que estão buscando casa em outros planetas, né? Tentando explorar. Então descobrindo que foguete tem, né? É bom que a gente se preocupe e passe a ter um comportamento mais consciente em relação ao ESG, porque é determinante na permanência da humanidade, na permanência do produtor no campo, né? Da permanência das futuras gerações nas atividades das quais são oriundas. Isso é determinante. Até porque, falei no episódio passado, nós não vamos viver de inteligência artificial e não vamos nos alimentar de hambúrguer feito em laboratório. Exatamente. O que me preocupa, né? Você tem as proteínas alternativas agora, né? Criando isso é a demanda por suprir, né? De alimentos à humanidade. E é óbvio, né, que quando você fala uma fábrica, por exemplo, produzindo bife, hambúrguer, né, isso é preocupante, é uma mudança cultural, né, é uma realidade, né, a tecnologia está praticamente dominada, né, já tem várias iniciativas em diferentes lugares, né, aqui no Brasil, inclusive, centros de pesquisa já mostrando que pode escalar. É só uma questão de custo, agora não é nem ser, é uma questão de custo. E ver se... Né, aceitabilidade. Mas num momento em que você tenha carestia, ou que você tenha, né, insegurança alimentar, essas coisas acabam proliferando, né? Ligando uma luzinha amarela para a agricultura também. É verdade. Porque, querendo ou não, tira um nicho de mercado, né? De certa forma. De certa forma, sim. Se não tiver os cuidados necessários, né? De se preocupar com a forma com que produz, é possível. Porque se você tem um modo respeitoso de produzir, o mercado responde. Ele quer esse tipo de produto, né? Ninguém quer comer ração, né? Todo mundo quer comer um produto que tenha ali um aspecto cultural por trás, que tenha um respeito ao meio ambiente. E qualidade, né? Qualidade, exatamente. E aí, vou parar, porque senão vou ligar tu tá falando demais aqui. Tá? Vou ligar um assunto no outro, mas quando nós falamos em perfil de consumidor, em o consumidor demandar o mercado, a pandemia nos mostrou, principalmente aqui no estado, um fator muito importante que também está ligado e pode ser um nicho de trabalho da ESG dentro das propriedades. Porque... como a pandemia fez nós ficar enclausurado dentro de casa, o primeiro momento que nós tivemos para sair, o que a sociedade urbana buscou? O campo. Turismo rural.
buscar o meio ambiente, buscar botar o pé na terra, sentir um ar puro de verdade, olhar a natureza, principalmente levar os filhos a terem contato com a natureza, saber que o leite não vem da caixinha, que o ovo sai da galinha e que acontece todo um processo para que isso aconteça. Então, está acontecendo uma mudança de comportamento da sociedade, além do consumo, né? É hábito de vida, é modo de vida. Então, a ESG também vem como complementar essa mudança da sociedade. Eu também comungo dessa tua percepção, né? Há uma tendência de reversão, pelo menos da atenção, não necessariamente das pessoas retornarem a viver em espaços, né, rurais, mas pelo menos da atenção. Há uma preocupação muito grande, né, do meio urbano em relação a isso. Tanto no aspecto do ponto de vista do conhecimento dessa realidade, né, de entender como é que se processa aquilo que chega na casa deles, né, de fazer essa conexão com a natureza, né. Se demora mais um pouco, esse retorno é capaz de não encontrar mais natureza, né, para visitação. Essa conexão é fundamental para o equilíbrio emocional, né, para manter a sanidade mental das pessoas, né? Essa é uma dimensão que o agro poderia até explorar mais. Tá? Com certeza. Claro que nós temos aí circuitos de turismo rural já consolidados, né? Mas essa vivência, essa experiência, né, do contato com a natureza, com a produção, né, com os ciclos, né, biológicos é fundamental para as pessoas se manterem tranquilas, né? Mentalmente sãs. E agora, Michel, acho que já para a gente encaminhar para o encerramento, até para te liberar também. Michel fez um bate-volta hoje, que vai fazer um bate-volta. Fazer um bate-volta. Mas a gente fala tanto aqui do broto, né? A Thalita, já que é a nossa broto girl. A gente, para encerrar o programa, a gente sempre pede uma mensagem. Eu vou te pedir para deixar um convite para as pessoas que ainda não acessaram o broto, que não conhecem a plataforma. Por favor. Eu vou fazer esse convite, primeiro, né, antes de fazer o convite, queria agradecer a oportunidade de conversar com vocês. É muito enriquecedor saber que a FETAG tem essa ação, essa luta, né, pela agricultura familiar. Isso nos deixa muito felizes de ser parceiro de vocês nessa jornada. E dizer para quem está em casa, né, para os agricultores, para aqueles, mesmo o cidadão urbano, né, que queira conhecer um pouco desse mundo digital da agricultura, acessem o Broto, né, usem as ferramentas que tem, tanto de capacitação, dos cursos, que são de altíssima qualidade. Nós temos parceiros importantes como a Embrapa, temos parceiros como a B3, agora a GIS. Então, é um conteúdo com uma curadoria com alta qualidade, né? E as soluções, conhecer as soluções que o Broto tem. Conhecer os parceiros, né? As empresas que estão lá preocupadas com os aspectos de gerenciamento da propriedade, com os aspectos ambientais, oferecendo solução na área de energia, na área de conectividade, né? É importante ter esse contato, né? Porque o Broto não é só uma plataforma de venda, de comércio. É uma dimensão importante, mas o que nós queremos efetivamente é que o pequeno produtor, o médio produtor, visitem a plataforma para conhecer as soluções, se aproximar desse ambiente digital, né? Ver as soluções de crédito, ver as soluções de seguro, de consórcio, seja o que for necessário, né, para gerir a sua propriedade de forma adequada, né? Visitem o site do Broto, é broto.com.br, né, e aproveitem o que a gente tem lá para oferecer, para poder se aprimorar e poder fazer uma agricultura melhor, fazer uma agricultura resiliente, sustentável, que é o que mais interessa para nós. Excelente. Michel, a gente agradece demais a tua presença aqui hoje. Acredito que enriqueceu muito o nosso debate e nós conseguimos, acredito, cumprir o papel de trazer mais informação sobre um tema tão importante, não só para a agricultura, mas para o planeta como um todo. Porque todos estão envolvidos. A ESG não é só para a agricultura, é para todo mundo. É para preservar o nosso meio ambiente, preservar o nosso planeta, o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, que com certeza, eu tenho absoluta certeza de que é do interesse de todos preservar o nosso meio ambiente.
E que o agricultor não leve a ESG como mais uma cobrança. Não, pelo contrário. Que leve como uma oportunidade para a evolução, para manter a sua propriedade no mais alto nível de qualidade, de segurança alimentar, de qualidade de vida e de proteção ambiental e principalmente de proteção dos seus, da sua família. É verdade. Eu que agradeço, muito feliz de ter participado dessa conversa. E eu queria reafirmar, né, o compromisso tanto do Banco do Brasil, que é um banco sustentável, 4º ano consecutivo, do banco mais sustentável do mundo, e da plataforma, do Broto. Né? A nossa equipe, o nosso time lá está empenhado para produzir cada vez mais conteúdo, para poder ofertar soluções junto com os nossos parceiros, para efetivamente ajudar o produtor nessa tarefa, né, de aproveitar as oportunidades que a ESG traz, tanto do ponto de vista social, como de mercado, né, como do ponto de vista da governança. A gente está lá com uma plataforma parceira do pequeno produtor, do agricultor familiar. Foi um prazer estar com vocês aqui. Excelente. Prazer é nosso em recebê-lo. É verdade. Edu, passamos no teste. Não, ainda não. Ainda não, tem mais uma etapa. Mas quem está em casa e que sempre acompanha o RaízCast sabe que no final do nosso RaízCast a gente tem mais um recadinho carinhoso do Broto para você. Se você está precisando comprar insumos ou investir em uma máquina nova para a sua atividade, que tal tu implementar energia solar e tornar a sua propriedade ainda mais sustentável e economizar na conta? Você consegue fazer tudo isso e muito mais pelo Broto, a plataforma digital do agro, do Banco do Brasil e da Brasilseg. O Broto tem uma loja virtual com mais de 23 mil produtos e serviços para atender às necessidades de produtores de todos os portes e culturas. Conforme o item que você escolher dentro da plataforma, poderá simular as linhas de crédito e enviar uma proposta de orçamento direto ao vendedor. Tudo isso por meio da plataforma rápida, simples e extremamente segura. Acesse broto.com.br e descubra o jeito digital de fazer o agro e descubra o seu jeito digital de fazer o agro na sua propriedade com broto.com.br. Agora sim, agora passou no teste. Não sei ainda. Mas encerramos mais um RaízCast, né, Edu? Isso aí, encerramos mais um episódio. E um recadinho importante para as pessoas compartilharem, curtirem esse episódio, se inscreverem no canal do FETAG. Isso é bem importante. Se inscreverem no canal, ouvir se quiser, ou na plataforma de vídeo, não é? No YouTube, ou no Spotify, na plataforma de áudio, que os conteúdos estão à sua disposição. E se quiser assistir episódios anteriores também, fique à vontade, que é nosso convidado especial. E aguarde que daqui 15 dias tem mais um episódio do RaízCast para você. Isso aí. Então, até o próximo episódio e um grande abraço.